Olá a todos, espero que estejam bem, que tenham tido uma ótima semana. Obrigada por continuarem desse lado. Esta conversa vai ser patrocinada por uma tia muito querida, que foi assim que pediu para eu dizer, porque não quero que diga o nome. Quero agradecer muito a estas pessoas que, em nome individual, gostam tanto deste projeto e estão a conseguir perceber que de facto está a fazer a diferença e está a dar colo e a ajudar pessoas. Fico muito sensibilizada e também convidar marcas, empresas que queiram patrocinar, porque só desta forma é que este projeto continua a avançar. Isto é o meu voluntariado, eu não ganho dinheiro nenhum com isto, por isso, para estas conversas serem editadas e gravadas em estúdio, é preciso patrocínios. Por isso, se quiserem, entrem em contacto connosco, mandem uma mensagem, que é para continuarmos a ter conversas com pessoas que nos inspiram, e uma delas está aqui hoje, que é a Madalena. Obrigada por teres aceito o convite. Eu conheço a Madalena, acho que desde que somos miúdas, de São Martinho do Porto, uma energia contagiante, nunca parava em noitadas, mas a Madalena é muito mais do que isso. Acho que hoje, com a conversa que vamos ter, eh, vai ser mais um bocadinho, mais uma migalha aqui para quebrar muitos tabus, para começarmos a aceitar as pessoas e a respeitar-nos uns aos outros, acima de tudo. Mas antes de irmos falar dessa parte tão importante, mas pequenina da Madalena, porque tem toda uma vida para trás, vamos começar a falar, Madalena, de como é que foi a tua infância, onde é que cresceste, como é que foi, tens imensos irmãos, conta-nos um bocadinho de como é que foi a tua vida quando eras miúda. Olá, Ticas. Antes de mais, quero agradecer-te o convite. É um prazer estar aqui. Espero que esta nossa conversa inspire e continue a ajudar as pessoas que te ouvem e que te seguem. Ahm, e agora, falando da Madalena, é verdade, eu tenho uma família enorme, graças a Deus. Cresci em Montemor, nasci em Évora, nós somos 4 irmãos. O meu pai é veterinário, por isso fomos desde muito cedo para o Alentejo. Eu e a minha irmã Teresa nascemos em Évora, os meus 2 outros irmãos, o Luís e a Rita, nasceram em Lisboa, e nós crescemos em Montemor até à altura de vir para a faculdade. A nossa vida era super tranquila, fazíamos tudo a pé, tudo de bicicleta, íamos para a escola a pé, todos juntos em filinha indiana, depois vinhamos almoçar a casa, a seguir às aulas, depois almoçávamos em casa, voltávamos para as aulas, e por isso tínhamos esta liberdade, fazíamos tudo a pé, brincávamos imenso na rua, andávamos sempre de bicicleta, patins. As nossas brincadeiras durante a infância era pedir aos meus pais para ir brincar para uma travessa que era uma rua com um descampado que havia ao pé de casa, onde jogávamos futebol, jogávamos às escondidas, fazíamos quermesses e vendíamos rifas. Fazíamos este género de coisas, juntávamos-nos às vezes 10, 15 pessoas lá, amiguinhos da escola. E depois também tínhamos uma casa com jardim, com umas traseiras enormes, onde andávamos os 4, sempre a descer, bicicleta, a subir, patins, fazíamos squash, fazíamos uma série de coisas. E Com a voz perto, com ou os não? avós, os meus avós viviam do outro lado da rua. Os Que avós do bom! lado do meu pai, que era ótimo, e por exemplo, o meu avô, nós tínhamos uma rotina com o meu avô incrível, porque todos os dias a seguir ao almoço a campainha tocava e era o meu avô que ia lá à casa, sentava-se sempre naquele sofá da sala enquanto nós acabávamos de almoçar, e a seguir os meus pais iam todos os dias beber um café com o meu avô ao café à frente da nossa casa, e eu adorava esse momento porque ia sempre e recebia sempre ou um chupa-chupa ou uma pastilha elástica ou um chocolate, qualquer coisa. E, hum, e aos fins de semana íamos sempre almoçar à casa dos meus avós, e depois nas Páscoas e férias juntávamos-nos todos, vinham os primos todos passar as férias da Páscoa, os natais, e chegávamos a ser 40 miúdos lá em casa. Minha avó tem um jardim enorme onde escondíamos, fazíamos caça ao ovo, guerras de balões de água, destruíamos o jardim todo a jogar futebol, jogávamos à cabra cega, às escondidas, pronto, aquelas brincadeiras de criança, e éramos imensos.
e muitas vezes os tios alinhavam imenso nas nossas brincadeiras e chegámos a criar um jornal em que cada um fazia a sua rúbrica e criámos um jornal com não sei quantas páginas. Fazíamos teatros, estávamos 2 dias a preparar teatros, depois montávamos uma sala inteira que era a sala de Ingomar, que nós chamávamos de sala de Ingomar, que era uma sala inteira em que a minha avó tinha lá em casa. Punhamos as cadeiras, tipo plateia, para os tios todos assistirem aos nossos teatros. Fazíamos imensa coisa, passávamos 15 dias super, super entretidos, todos juntos, e passavam-se lá as férias. Quando acabavam esses 15 dias, ficavam saudades? Ai, ficavam imensas, porque esta relação com os meus primos fez que, tanto que muitos deles hoje em dia eu chamo-lhes primos amigos, primos irmãos. Criámos aqui uma proximidade enorme, porque realmente crescemos juntos. E depois, muitas vezes, além das férias, íamos para a casa de tios chegava a altura do verão, muitas vezes eu e a minha irmã Teresa íamos para a casa do meu tio Miguel, aqui em Paço de Arcos, passávamos lá um mês inteiro. Depois, muitas vezes, íamos para a casa do meu primo Francisco, para as Caldas, passávamos lá não sei quanto tempo. Por isso, alimentávamos muito esta relação e éramos todos super amigos. Éramos e somos. E São Martinho durante 3 meses? E São Martinho durante 3 meses. Chegava a agosto. 3 não, 2. Íamos dia 1 de agosto e normalmente saíamos a meio de setembro, por aí. Fazíamos este tempo alargado em São Martinho. E chegar a São Martinho era o melhor dia das nossas vidas. Porquê? Porque como vivíamos todos cada um em seu lado, muitos dos meus amigos em Lisboa e nós vivíamos em Montemor, e apesar de termos imensos amigos em Montemor, e mesmo na adolescência, Montemor tinha uma noite gira e íamos sair à noite, e quando não íamos para Montemor íamos para Évora, porque depois começámos a ter amigos em Évora e a ter a carta, e era aquela coisa de ir para Évora sair à noite, porque também tenho os meus primos do lado da minha mãe vivem em Évora e somos muito próximos, então íamos para lá sair com eles, ficávamos a dormir em casa deles e tudo mais. São Martinho era aquele reencontro de um ano inteiro que parecia uma vida. Nós estávamos um ano à espera de chegar a São Martinho e reencontrar os amigos, e lembro-me perfeitamente, nós chegávamos a São Martinho, descarregávamos o carro, a minha mãe a querer arrumar tudo e fazer camas e arrumar a roupa e etc, e nós a ver olhar quem é que para o relógio, ver e ter com os meus primos, ver quem é que já lá estava, ir à praia, ir à Rua dos Cafés, para começar a ver quem é que já está e reencontrar toda a gente. E pronto, e depois... Deu-te os teus grandes amigos, São Martinho do Porto? Desculpa? Foi São Martinho do Porto, deu-te os teus grandes amigos? Deu. São Martinho, ainda hoje em dia nós dizemos, o grupo de São Martinho, que não é já grupo de São Martinho, até porque nós, onde nos vemos menos hoje em dia até é em São Martinho, porque uns têm férias numa semana, outros têm noutra, mas sim, São Martinho deu-me os amigos de toda a vida, aqueles com quem eu mais conto, aqueles que são mais presentes. Claro que tenho outros. E que choravas imenso. Chorava. Quando se iam embora. Chorava, era horrível. A Sancha, por exemplo, que eu diga, chegávamos a dia 18, que era ali a seguir às festas, que era quando toda a gente se começava a ir embora, e eu entrava num desgosto profundo. Agora vou voltar para Montemor, vou estar mais um ano sem ver os meus amigos, sem ver as pessoas, e entrava ali num desgosto profundo, como se aquele fosse o último dia da minha vida. Porque custa, eu também tinha um bocadinho isso com viver na Graciosa, se bem que eu acho que a Graciosa em Montemor é diferente, porque sentia que estava um ano inteiro à espera para estar com aqueles que eram mesmo os meus amigos. Escrevíamos imensas cartas, mas gostava imenso. Pronto, agora vou para a Graciosa, é mais um ano de escola, quando é que chega São Martinho? E as ameaças de está com essas notas assim, então não vai a São Martinho, e de repente apareciam ótimas notas. Gostava-te muito esse tempo depois em Montemor, ou conseguiste mesmo criar o vosso grupo e sentir que aí também tinhas um grupo de amigos, ou era um grupo que pronto, tinhas que ter por estar onde estavas, mas sempre com saudades e com vontade de vir para Lisboa para estar com os teus amigos de São Martinho?
Não, é assim, eu chorava imenso, mas passava-me rápido. Eu depois era quase como se mudasse o chip e também começava a ficar com aquelas saudades do regresso às aulas, de ir ver quem é que era a minha turma, se continuava com as pessoas do ano passado, se vinham pessoas novas, perceber quem é que ia conhecer. Depois, muitas vezes, quando começámos a ser mais velhos, acabava São Martinho e começava uma série de festinhas. A de eh, Montemor? a de Montemor, depois a seguir à de Montemor vinham as festas de Ota, depois as festas de Ota às festas de Mora e por São aí, Mateus. e por aí fora. Era um conjunto de festas quase até ao Natal. Pronto, e por isso também passava rápido. E, e depois em Montemor eu ficava realmente contente de reencontrar as pessoas e começavam as aulas e eu gostava. Eu tinha um grupo de amigos que eu adorava em Montemor e, e gostava de lá estar. Aquilo São Martinho dava-me aquelas saudades das pessoas começarem a ir embora, até porque eu sabia que ia ficar. Eu era sempre das últimas a sair de São Martinho, por isso é que ainda me gostava mais. Mas adorava também voltar para casa e recomeçar as aulas e estar com as pessoas da minha turma, porque também tinha saudades deles. Boa. Como é que foi depois a vinda para Lisboa? A vinda para Lisboa foi super fácil. Primeiro, eu nunca tive aquele pânico de vir para Lisboa, nem aquele medo da mudança, porque eu vinha com frequência a Lisboa, os meus amigos estavam todos em Lisboa. Eu tinha mais o excitamento de vir para Lisboa do que aquele medo, porque nunca em algum momento estaria sozinha. E depois, quando vim para Lisboa, foi ótimo porque fui viver com a minha tia Bicha e a minha prima Nazaré. E criámos uma relação espetacular, tanto que a tia ainda hoje em dia diz que eu sou a segunda filha dela e a minha prima Nazaré é como se fosse minha irmã. E vivemos as três durante 3 anos. A Nazaré ainda estava a acabar o IAD, eu estava a entrar na faculdade e foi uma altura super gira, porque eu tinha imensa liberdade lá em casa, conversávamos imenso, éramos as três super próximas, tínhamos uma cumplicidade espetacular e foram tempos mesmo, mesmo bons, porque apesar de viver com uma tia, foi uma tia que me recebeu de uma forma especial e que me deu toda a liberdade do mundo para eu também descobrir a minha vida em Lisboa. Por isso foi ótimo e tornou muito mais fácil esta mudança. Uhum. E depois, universidade, trabalhar, vais viver sozinha? Não, ainda não. Ainda Não. não? Eu fui viver mesmo sozinha tarde, porque entretanto começo a trabalhar, os meus irmãos começam a vir para Lisboa, para a faculdade, e eu comecei por ir viver com a Teresa para uma casa ali ao pé do Príncipe Real. Vivíamos as duas, muito giro, a nossa casa era o ponto de encontro da noite, porque vivíamos em pleno bairro alto, foi mesmo muito giro. A Teresa ainda a estudar e eu já a trabalhar. Depois veio a minha irmã Rita para a faculdade, ainda vivemos as três nesta casa, e quando veio o meu irmão Luís, mudámos-nos para Campo de Ourique, mudámos-nos os quatro para Campo de Ourique e vivemos os quatro ainda durante alguns anos. E é o que eu costumo dizer, foi espetacular, mas também foi difícil, não é? Viver três irmãos, Sim. onde não há muita cerimónia, uns a fazer tudo, nomeadamente a minha irmã Teresa, que fazia tudo em casa, outros a não fazer nada e a não ajudar nada. Fazias? Não fazia nada. A minha irmã Teresa, coitadinha, sofreu nas nossas mãos porque ela é que punha a casa a andar e a mexer e tratava de tudo e nós ajudávamos só a desarrumar. Mas pronto, foi muito bom porque os teus irmãos são as tuas pessoas mais próximas, não é? Foi ótimo. Apoiávamos-nos imenso e cada um tinha a sua vida e a sua liberdade. Claro que dávamos justificações uns aos outros para aquilo que tínhamos que dar, mas cada um Mas o resto depois tinha a cada um sua tinha vida. a sua vida. Sim. E depois sentiste a necessidade de viver sozinha? Entretanto, a minha irmã Teresa foi viver com o namorado. Eu também já estava a pensar, eu tenho que ir viver sozinha porque já não me faz sentido nenhum. E arranjei uma casa ali na Rua Santana à Lapa, fui viver sozinha e vivi sozinha durante 3 anos. E depois, do meio disto tudo,
E agora entramos aqui na parte que eu acho que vai ser uma inspiração e uma ajuda para muitas pessoas, porque entretanto a Madalena casou, eu consegui que chegasse do lua de mel e está aqui nesta conversa. Como é que se dá o processo, Madalena, de perceberes que a pessoa que é a mulher da tua vida é uma mulher e não é um homem como é o suposto ainda muito na nossa sociedade? Isso foi uma coisa que durante esta passagem toda te ias apercebendo ou foi porque é ela e ela é que suscitou isso em ti? Como é que foi isto, este processo todo? Como é que isso foi acontecendo? Não foi a Helena que suscitou isso em mim. A Helena só me trouxe a clareza, a verdade e a vontade de assumir para mim e para os meus. E por isso é que eu estou aqui hoje, casada, como tu disseste, e bem feliz. Mas tudo isto começou um bocadinho mais cedo. Eu tive vários namorados. Aquele processo normal, tive Uhum. namorados, as coisas corriam bem, tinha uma vida tranquila, até que apareceu uma pessoa na minha vida, uma rapariga, que me fez sentir outras coisas. Só que eu não percebia muito bem o que era, porque ainda por cima eu tinha acabado de sair de uma relação com um rapaz nessa altura, estava tudo meio confuso, nós éramos amigas, mas eu comecei a sentir outras coisas, e esta nossa relação, que não foi uma relação, foi esta proximidade com esta rapariga, durou cerca de 8 meses, até que ela era assumida e as pessoas sabiam, a família sabia, toda a gente sabia, Uhum. e ela disse-me, foi super frontal e verdadeira comigo, e disse-me: Malena, por mais que eu goste de ti, e por mais que eu saiba que tu gostas de mim, tu não tens para me dar o que eu tenho para te dar a ti, por isso eu tenho que seguir a minha vida. Eu acho que tu estás longe de estar preparada para te abrires e para aceitares isso dentro de ti, por isso eu tenho que ser feliz e contigo, infelizmente, não vou conseguir. Foi E duro. foi horrível. Foi horrível porque dentro de mim eu sabia que gostava dela, mas que nunca iria ser capaz de o assumir. Por isso preferi largar E não e querias aceitar capaz porquê? Por ti ou pelos outros? pelos outros. Eu, nesse momento, tudo o que. Eu tinha um medo que eu não sei explicar, que me bloqueava completamente. Eu só de pensar nos meus amigos, nos meus pais, na minha família, eu abandonava por completa a ideia. Eu dizia: não, isto é uma fase, isto é qualquer coisa. Eu estou carente, eu estou sensível, senti isto, mas isto passa, isto vai passar, há de passar. Ahm, E quando não passava, o que é que criava em ti? Ficavas triste? Ficava, acima de tudo, angustiada, porque a minha cabeça estava sempre a tentar dar a volta, e aceitar isso era sempre a última opção, ou uma opção impossível. Por isso eu preferia sempre voltar a pôr para baixo do tapete, pensar: vou guardar isto ali debaixo do tapete, que ninguém tem que saber. E eu não vou ver, não vou olhar muito para ali. Há de aparecer outro rapaz com quem eu vou ser feliz e que me vai fazer esquecer que isto existiu. E pronto, e essa pessoa foi à sua vida, eu fui à minha. Hoje em dia somos amigas, e foi uma pessoa que, quando eu lhe contei, ficou genuinamente feliz por mim, quase finalmente tu conseguiste. Porque eu já era quase um objeto de desistência. As minhas amigas já estavam quase bem. Houve amigas minhas que me chegaram a dizer: se ela continuar com isto, vamos ter que fazer uma intervenção, porque não a vamos deixar de ser infeliz para o resto da vida. Porque é esse o ponto que eu quero que também gostava, o ser infeliz, porque eu acho que quem está de fora não tem a noção do quão infelizes vocês ficam, tu, ou seja, isso pôr por baixo do tapete não é fácil, porque estás
a ir contra uma coisa que queres esconder e que te faz infeliz. Não é fácil e, acima de tudo, nós na altura não temos capacidade para ver isto, mas isto é um poço que vai enchendo até transbordar. E tu estás a pôr coisas para baixo do tapete sem ter noção das marcas reais que isso está a deixar em ti, na tua cabeça, e vais escondendo aquilo que és e a tua essência, e vais vivendo uma mentira, e vais mentindo aos outros, e vais mentindo acima de tudo a ti própria. E tu, na altura, quando o estás a fazer, aquilo já é uma bola de neve e um novelo tão grande que tu nem te apercebes que o estás a fazer e da forma como isso te está a magoar. Simplesmente o fazes, porque já é quase instintivo, é quase como tu escolheste esconder isto, vais escondendo e não te apercebes que psicologicamente, emocionalmente, isto está-te a destruir, está-te a matar. Mas E as tuas amigas à volta perceberam isso? as minhas amigas perceberam mais tarde, porque entretanto eu tive uma relação de muitos anos, 4 anos, que ia começando, acabando. Ao princípio não era uma relação, depois passou a ser, e foi tudo escondido. Os meus irmãos acompanharam muito porque esta pessoa estava muito comigo, ia muito lá à casa e ia sempre como amiga, e eu arranjava sempre esquemas para ela parecer uma amiga. E isto, claro que eu quase devo um pedido de desculpas a essa pessoa, porque isto magoa também quem está do outro lado e quem está connosco. E essas pessoas que estiveram comigo também sofreram, porque gostavam de mim, entregaram-se e eu não tinha nada para lhes dar. Eu dava, e eu Mas gostava só até ali, não é? só até ali. Eu gostava delas sinceramente, eu não lhes mentia. Eu achava que dava o melhor de mim, mas não dava nem um terço daquilo que elas precisavam, não é? As pessoas precisam de alguém que esteja verdadeiramente com elas, de alma e coração e com verdade. E eu tinha tudo, eu não estava com verdade. Era tudo uma coisa escondida. Eu inventava outra vida para os meus amigos de sempre de São Martinho. Eu inventava grupos que eles nem sabiam que eram e dizia, agora vou ter um jantar com pessoas do trabalho, agora tenho um jantar, e eles já estavam, já desconfiavam e já estavam completamente, já tinham uma noção completa daquilo que se estava a passar, mas às tantas pensaram, bem, ela quando quiser contar, conta. Até que houve um dia que a Sancha foi jantar comigo e sentou-se e disse, olha, se tu gostas de mulheres, é que se gostares não há mal, eu gosto de ti na mesma. E eu fiquei ofendida e disse-lhe, disparate é esse, de onde é que vem essa conversa? Porque até as pessoas com quem tu te dás, uma amiga tua, pronto, a Sancha a tentar dar um bocadinho a volta, e eu, não, mas lá por eu me dar com pessoas que são, não significa que eu seja. Não sei de onde é que vem essa ideia, que disparate, muito ofendida. E pronto, e a partir daí nunca mais ninguém me perguntou nada. Não te apeteceu contar na altura? Não. O pôr no tapete Não era tinha maior. coragem, eu não sei. Eu não te consigo descrever isto, Ticas, é um medo tão grande, tão grande, tão grande, do que é que os outros vão pensar, como é que a tua família vai reagir, que o medo apodera-se de ti e cria um monstro na tua cabeça que te bloqueia tudo, o pensamento, os sentimentos, as ações, bloqueia-te tudo, tudo. Já viste o peso que nós outros temos na vida de cada um? É gigante. É gigante, mas depois também tens a tua própria culpa. Eu tenho a minha própria culpa, porque eu tive realmente uma amiga que falou comigo tranquilamente e que me disse, não há mal, eu vou gostar de ti na mesma, mas o teu medo faz com que tu não tenhas coragem de lhe dizer isso. Há pessoas que falam, a Helena, por exemplo, quando começou a perceber, muito antes sequer de se passar alguma coisa, ela contou às amigas, contou aos amigos, disse, está-se a passar isto, eu estou a sentir isto. Eu não tive essa capacidade. E achas que tem que se dizer? Imagina, achas que para nós as duas estarmos aqui à conversa, achas que eu ganho alguma coisa em saber se tu gostas de mulheres ou de homens? Que muda alguma coisa? Não,
essa pergunta é gira, mas assim, acho que não tem que se dizer, mas quando os nossos amigos, quando nós vivemos uma mentira e temos namorados e os nossos amigos acham que nós somos uma coisa, começam a desconfiar, acho que temos que dizer. Acho que sim, para poder viver em verdade. Porque é sempre um bocadinho esquisito aquela que um dia tenho uma namorada e de repente chego ao pé deles de surpresa e digo é a minha namorada. Fica tudo um bocado, está bem, olha, boa, não vão ficar tristes, nem vão deixar de gostar de mim, mas ficam, boa, podias nos ter dito, achávamos que tu estavas noutra, que o teu caminho era outro. Por isso acho que não é uma questão de ter de, acho que por uma questão de amizade e pela relação próxima e pela cumplicidade que temos com os nossos amigos, que devemos contar-lhes, para que eles também nos possam ajudar, possam estar ao nosso lado, possam aceitar a pessoa com quem estamos. Respeitar, não é? Sim. E nesse caminho e nessa relação em que quase que tinhas uma vida dupla, com jantares com colegas, mas que não eram do trabalho, alguma vez imaginaste de isto se calhar pode ser a minha vida? Eu um dia posso ser, porque nós sabemos de histórias de homens que são casados, que têm filhos, mas de repente estão num bar gay e estão lá também, mas que têm que ter a família tradicional, o que é suposto, como deve ser, mas depois têm uma vida dupla. Nesses anos, alguma vez pensaste, bem, isso se calhar vai ter que ser a minha vida toda assim e eu não vou conseguir, ou até consigo ir gerindo as coisas desta maneira? Não te afligia a longo prazo como é que iria ser? Não, porque eu nunca pensei, ter vida dupla para mim nunca seria o meu modo de viver, porque não sou só eu que conto e acho que é preciso ser-se verdadeiro e eu vivo muito em verdade e a verdade para mim é fundamental na relação com os outros e comigo mesma e eu nunca conseguiria passar uma vida a enganar-me a mim dessa forma, mas acima de tudo enganar as pessoas com quem estou. Porque não é justo. Nunca seria justo eu ter relações escondidas sem que essas pessoas pudessem estar normalmente a uma mesa com os meus amigos, com os meus irmãos, como se essas pessoas fossem clandestinas na minha vida. Acho que ninguém merece isso. Eu não gostaria nunca que me tratassem assim, nem conseguiria estar na vida de alguém dessa forma. Por isso também nunca pediria a alguém para estar na minha vida dessa forma. Aquilo que me passou pela cabeça foi eu vou desistir de ser feliz, eu vou aceitar que um dia vou ser infeliz ou que se calhar vou ter uma vida normalíssima como todas as outras pessoas, que é casar com um homem e ter filhos, e vou encontrar um equilíbrio e um bem-estar aí e vou-me apoiar se calhar mais na minha família, nos meus amigos, e se calhar essa pessoa até vai ser um bom amigo, e vou aceitar que vou viver assim. Agora, ter uma namorada e viver de forma escondida eternamente, eu sabia que tinha os dias contados, porque eu nunca iria conseguir viver assim, nem fazer isso a alguém. E como é que foi? Pois, porque entretanto acho que para existir a Helena, esse namoro... Entretanto, esta relação que eu tive duradoura, que os meus amigos já fartavam-se de a ver, porque ela ia ter a jantares ou vinha sair comigo e tudo mais, mas que eu nunca tive coragem de lhes contar, esta pessoa é a minha namorada e é a pessoa por quem eu estou apaixonada. Claro que isto depois não correu bem, não é? Esta pessoa também se fartou e também procurou outras coisas, gostava muito de mim e tentou ao máximo que as coisas funcionassem, mas não deu. E entretanto eu estou na Indonésia com duas amigas, por acaso do trabalho, que eu tinha um grupo espetacular da Full Six com quem me dava muito e saía muito e fazíamos viagens, então estava com duas amigas minhas da Full Six. Estávamos na Indonésia e esta pessoa com quem eu estava acaba comigo por mensagem e nós estávamos numa vila espetacular, tudo lindo, maravilhoso, elas tinham ido à lavandaria e eu estava sozinha na vila e recebo a mensagem a dizer com um testamento a acabar comigo por mensagem. E foi horrível, eu acho que me atirei para o chão a ler a mensagem, porque depois eu tentava ligar, não me atendia, tentava dar a volta à distância, não conseguíamos falar,
E então tive uma semana a sofrer em silêncio, sem contar estas minhas 2 amigas, que ainda por cima são completamente open-mind e que foram agora ao meu casamento e estão super felizes e adoram-me e são daquelas pessoas que, como é que tu não nos contaste? Tiveste uma semana, nós achávamos que era tudo por causa do trabalho, que estavas a sofrer porque ias voltar ao trabalho e não gostavas do sítio onde estavas. Como é que tu sofreste isso tudo em silêncio? Eu tive uma semana sem dormir, uma semana péssima, sem aproveitar a viagem, a sofrer horrores. E depois, claro que não foi só o desgosto desta relação ter acabado. Isto despoltou aquilo, todo este sofrimento que eu estava a pôr debaixo do tapete há não sei quanto tempo, não é? Que era estar ali a sofrer em silêncio, sem lhes poder contar, pensar que estou a sofrer e ninguém sabe nada da minha vida, sentir-me acompanhada e estar cheia de gente à minha volta que gosta de mim, mas completamente sozinha, e sem coragem ainda assim para dizer eu estou a sofrer porque se passa isto. Eu continuei a dizer que estava com uma depressão porque detestava o trabalho onde estava. Quando as pessoas que me conhecem bem sabem que eu nunca me iria abaixo por causa de trabalho daquela maneira. E tiveste mesmo uma depressão? Tive. Eu na Indonésia ligava à minha mãe, a minha mãe ligou-me um dia e eu estava bem, estava a beber um copo com elas, bem, mais tranquila pelo menos, e aquela coisa mesmo de mãe que sente a voz e pergunta o que é que se passa, e eu, nada mãe, está tudo bem. Não está, essa voz não é de quem está bem, desata a chorar, uma coisa horrível, num desgosto, a dizer que a minha vida não fazia sentido e que não estava cá a fazer nada e que eu era uma infeliz e a minha mãe sem perceber nada, pensar o que é que se está a passar do outro lado do mundo que eu não estou a perceber e não consigo ajudar a minha filha. Entrou em pânico. Depois ligava à minha irmã Teresa também a chorar e a dizer porque entretanto nós depois tínhamos voos diferentes para voltar. Estas 2 minhas amigas vinham um dia mais cedo que eu, ainda ia ficar um dia em Singapura sozinha nesta fossa. Eu só pensava, eu não quero estar aqui, eu vou morrer aqui. Então ligava à minha irmã Teresa para me tentar mudar o voo e ela dizia, não dá, para mudar o voo são mais 1500 euros, tu aguentas mais uma noite. E a Teresa a perceber perfeitamente o que é que se tinha passado, pensou, ela estourou e não está a aguentar. E pronto, e quando voltei estava mesmo mal, tanto que a Teresa e o meu cunhado foram buscar ao aeroporto, obrigaram-me a ir para o Estoril para estar acompanhada, eu chorava os dias inteiros, com um desgosto e uma coisa mesmo profunda, até que pensei, chega disto, eu vou procurar um psiquiatra e um psicólogo. Aliás, eu primeiro procurei um psicólogo, comecei a ter terapia, ela recomendou-me, a minha terapeuta recomendou-me um psiquiatra, comecei a tomar antidepressivos e ainda continuo a fazer terapia, este assunto, mas agora é por outras coisas, agora é bom, agora é uma terapia boa. A terapia durante um ano foi mesmo muito, muito pesada. E depois eu tinha um caderno onde escrevia sobre mim, onde escrevia sobre esta história que passou e sobre tudo. Bem, e hoje em dia, às vezes, há um tempo atrás abri aquilo, fui ler e eu, meu Deus, o que era a minha vida e o que é a minha vida agora? Como é que eu me dei? Porque é que eu fiz isto a mim própria? Porque é que eu quis estar aqui? Eu não quis, mas como é que eu permiti estar aqui? Aquilo é um buraco mesmo fundo. E pronto, e entretanto a vida depois continuei a fazer terapia, comecei-me a sentir melhor e entretanto conheci a Helena numa despedida de solteira de uma amiga nossa que nós temos em comum, demos-nos logo super bem, mas ficámos, não é amigas, mas demos-nos super bem, fartámos-nos de conversar, depois no fim de semana a seguir tivemos o casamento e entretanto tivemos um ano sem nos ver, isto foi em setembro, voltámos-nos a ver em fevereiro no jantar de uma amiga nossa, depois voltámos-nos a ver em maio noutro jantar de outra amiga e depois chegaram os Santos e foi nos Santos que tudo aconteceu, porque já nos tínhamos cruzado imensas vezes e cada vez que estávamos juntas conversávamos imenso e
Entretanto, nesta noite nos Santos foi engraçadíssimo. Eu estava a dançar, já super bem, super feliz, tudo normal, ou aparentemente normal, ainda sem ninguém saber, porque eu continuava nisto, ainda sem ninguém saber, mas pronto, já tinha conseguido resolver uma série de coisas dentro de mim com a terapia, e eu acho que inconscientemente já me estava a preparar para alguma coisa boa acontecer. Porque também aprendi a estar comigo, a conhecer-me melhor, apesar de não ter contado logo às outras pessoas. O facto de ter terapia e ter ali uma sala de conversa e um momento em que eu posso falar sobre mim e dizer em voz alta aquilo que sou, começou-me a ajudar. E eu comecei a querer criar disponibilidade para realmente ter uma relação e para contar às pessoas. E nesta noite de Santos, a Helena aparece e a imagem que eu tenho é de repente ficar tudo, quase como se ficasse tudo um blur à minha volta e só ver aquela pessoa. E eu começo a falar imenso com ela, o costume, aquilo que falávamos sempre imenso, e abraços, e aquela coisa de quem já vê uns copos a mais, e abraços, e és tão querida, e gosto imenso de ti, és muita porreira, tu gostei imenso de conhecer. E ela estava com umas amigas e às tantas disse: chega, eu vou ter que lhe dizer. Ela está-me aqui a abraçar, está-me aqui a dizer que gosta imenso de mim, não sei o quê, eu até lhe acho graça, eu vou ter que lhe dizer. E a Helena olha para mim e diz: olha, eu gosto de mulheres. E eu olho para ela assim a rir e disse: a sério? Eu também. E quando eu lhe disse eu também, eu senti um alívio dentro de mim, porque isto seria uma coisa que há um tempo era impensável. Ela poderia-me ter dito: olha, eu gosto de mulheres, e eu fugia a 7 pés e dizia: ai, olha que bom para ti, então até logo, falamos depois. E eu disse-lhe isto, e quando eu lhe disse isto, criou-se automaticamente uma ligação, e pronto, e foi a partir desse dia. E depois começámos a estar todos os dias juntas, começámos a viver a nossa história. E aí já com amigos a saberem? Ai não, depois como é que foi essa? isto foi giro, foi logo no dia a seguir. Isto Ou 8 ou 80. Ou 8 ou 80. No dia É o furacão da Esquece. Eu não sei, a Helena deu-me mesmo uma segurança. Eu gostei tanto porque fomos nos conhecer. Apesar de não nos vermos durante imenso tempo, parece que nos íamos conhecendo aos poucos, porque cada vez que estávamos juntas íamos nos conhecendo mais um bocadinho, e parecia que tudo estava guardado para aquele momento. E então, quando a Helena apareceu, eu pensei: bem, a vida está-me a dar uma oportunidade que eu desta vez não posso largar. E então, no dia a seguir, liguei à Mafalda: Mafalda, quero beber um café contigo, mas só as duas. Liguei à Mafalda e contei-lhe: é, Mafalda, finalmente tu estás-me a dizer isto. Finalmente. Eu não queria. Eu estou há anos à espera que tu te sentes e que me contes isto. Porque entretanto as minhas irmãs já sabiam há uns meses, porque tivemos a despedida de solteira da minha irmã Teresa e eu continuava lá com conversas de pois, porque quando o homem da minha vida foi e o não sei quê, e a minha irmã Rita às tantas rebentou e disse: olha, desculpa, pode chegar aqui. E levou-me para um canto e disse: quando é que tu vais assumir aquilo que tu és? Para. E eu desatei a chorar, a dizer: porque eu não quero ser assim, eu nunca vou ter coragem, o pai e a mãe vão odiar-me e não vão gostar da pessoa que eu sou, e o que é que eu vou dizer ao pai e à mãe? E o pai e a mãe era aquilo que estava sempre na cabeça, era aquilo que mais fazia eco, e nunca me vão aceitar. E a minha irmã Rita disse-me: Helena, as pessoas gostam de ti por aquilo que tu és, não é por a pessoa que tu gostas, é por aquilo que tu és, e tu é que tens que te aceitar a ti mesma. E desatei a chorar, abraçada a ela e tudo. E a Teresa, quando percebeu que eu estava a chorar, percebeu que eu lhe estava a contar, desata a chorar e diz: Madalena, tu tiraste-me 10 fardos de palha de cima, porque eu já não dormia a pensar que se tu ias ser infeliz para o resto da vida. Eu vi-te na maior fossa de todas, finalmente tu estás-nos a contar, para nós te podermos ajudar. Pronto, por isso as minhas irmãs eu contei primeiro, e já sabiam logo aí. Por isso é que eu se calhar também em junho também já estava com outra predisposição, porque algumas pessoas que são as pessoas mais queridas, algumas das pessoas mais queridas já sabiam, por isso logo aí já tinha aberto a porta. Os amigos seria sempre mais fácil, não é? Eu comecei por contar às irmãs, depois comecei por contar aos amigos, contei à Mafalda, depois contei à Sancha, depois fui contando por aí fora, até que tudo se tornou normal. Houve muitos que eu não contei aos amigos mais próximos, os outros
Lá está, era tudo aquilo se que eu sabe, dizia, não é? coisas que aos outros não têm, Não não tem têm que- que se não tem dizer, que- não é uma coisa não. que... Quando eu te disse aquela coisa do dever, devo isso às pessoas que me são próximas, que são minha família. Aos outros não devo nada. Uh, por isso, Nem acrescenta nada, não não, é? não, Acho eu, pelo menos eu. não. Vejo as coisas Eu tenho a assim. minha maneira de viver e sou eu que estou a construir a minha felicidade. E quem quer estar, está. Quem não quer estar, não está. Como eu sei, eu contei às pessoas que eu sei que vão estar sempre. E E que aí já sem medo de pensar nos... Isto porque quem nos está a ouvir é São Martinho do Porto, aquele sim, meio, tudo muito conservador, tem um peso muito maior nessa tal dúvida, conto, não conto, o que é que vão achar, o que é que agora vão dizer, mas de facto o que eu sinto só pela conversa que estamos a ter é que esse ano de terapia te fez tão bem, que te ficaste a conhecer tão bem, que às tantas importam aqueles que estão comigo, os outros sim, é uma mudança. são os outros. Isto é mesmo uma mudança de paradigma. Tu vives a pensar no que é que os outros pensam de ti e a minha vida vai ser fofoca e as pessoas sempre me conheceram de uma maneira. Isto agora vai ser um escândalo. A Madalena, que toda a gente conhece de São Martinho, gostar de mulheres, como é que vão olhar para mim? Pronto, aquela coisa de o que é que os outros pensam em relação a ti. Quando começas a fazer terapia e a conhecer-te melhor, e quando começas também a fechar um bocadinho o núcleo e a pensar, as únicas pessoas que me interessam são aquelas que me são realmente próximas e com quem eu partilho o meu dia a dia, tu deixas de te preocupar com isso. Os outros são os outros. Uhum. Não é nada mais do que isso. E são pessoas que não acrescentam nada à tua felicidade. Por isso não. E os teus pais? Como é que foi? Pronto, os meus pais eram o grande monstro dentro da minha cabeça. Não é? Tudo parecia fácil, porque isto depois foi espetacular. Eu fui contando e fui-me surpreendendo imenso. E pensei, bem, se eu soubesse que isto era tão fácil, eu já o tinha feito há imenso tempo. Já era feliz há mais Porquê é tempo. que eu demorei tanto? Isto foi tão simples. As pessoas até disseram, Madalena, finalmente. Porque lá no fundo eu também contei com esta facilidade e esta leveza aos meus amigos, porque eu já sei, eles já sabem. Eu estou só a fazê-los de parvos há não sei quanto tempo. Por isso, quando eu lhes contar, não vai ser novidade. Não vai ser choque nenhum. Os nossos pais é outra conversa, não é? Porque são as pessoas que mais têm expectativas em relação a nós e que constroem expectativas uma vida inteira. Mas depois, ao mesmo tempo, este monstro não faz muito sentido, porque depois são as pessoas que mais gostam de nós incondicionalmente. O que muitas vezes também não tem nada a ver, mas... Então, este monstro de contar aos meus pais não foi assim tão difícil. Ticas, não foi assim tão complicado. E eu estava nervosíssima. Eu não dormia a pensar nisto. Pensei, eu tenho que contar, só faltam os meus pais. E uma amiga minha dizia-me, e é verdade, que depois só quando eu contei é que senti, no dia que tu contares aos teus pais, tu vais te sentir mesmo livre e vais sentir que não tens justificações, não tens que dar justificações a mais ninguém. Já não precisas de tapete. Não. Porque os pais eu acho que é sempre aquilo que é mais difícil, porque têm expectativas em relação a nós e fazem parte de outra geração e também muitas vezes para eles é tudo muito fácil quando não lhes bate à porta, é muito fácil quando o filho do amigo, ai pronto, coitado, o filho é homossexual, mas pronto, quando lhes bate à porta a conversa é outra, porque claro que as expectativas é que nós casemos, tenhamos filhos da forma tradicional. Mas contei primeiro à minha mãe, eu não contei aos dois ao mesmo tempo. É que eu não sou nada boa para mim própria. Eu, em vez de despachar temas, não, vou a um, depois vou a outro. Então, contei à minha mãe numa caminhada em São Martinho até Salir e comecei a conversa com: mas a mãe nunca estranhou eu ter entrado numa depressão, mas a mãe achava mesmo que era só trabalho. E a minha mãe responde: não. Eu: não, então porquê que nunca me perguntou? E a minha mãe respondeu-me só: porque não tem que ser eu a fazer essas perguntas. Vocês, se quiserem falar sobre a vossa vida, têm uma porta aberta para falar. E eu não gosto de me estar a meter na vossa vida, nas vossas coisas mais íntimas. Vocês sabem que têm abertura para falar connosco. E depois aí
eu disse, pois, mas então eu tenho um tema muito importante para falar com a mãe. E a minha mãe diz logo, que é sobre a homossexualidade. E eu fiquei tipo, sim, mas como é que a mãe sabe? Não sei, deitei aqui um bocadinho para o ar, mas tanto sofrimento, ainda me passou pela cabeça que fosse isso, mas fez assim um bocadinho de silêncio. E pronto, e tivemos uma conversa bastante rápida e ficámos por aí. Não foi uma conversa de minha mãe querer saber logo imenso e fazer-me imensas perguntas. Teve que assimilar a informação. Uhum. E era como eu dizia há pouco, acho que para nos respeitarem a nós, como somos, nós também temos que respeitar que outras pessoas, nomeadamente os nossos pais, demorem algum tempo a aceitar, a assimilar a informação, porque eu sei que não é fácil. Por isso, eu também não sou daquelas pessoas que, não, porque têm que me aceitar como sou, porque eu tenho é que ser feliz. Como é óbvio, e os meus pais querem a minha felicidade acima de tudo, mas idealizaram-na de outra forma. Por isso eu também tenho que lhes dar tempo para aceitar determinados assuntos. Entretanto, em relação ao meu pai, foi muito mais fácil. Eu estava nervosíssima, pensei, pai é pai, tem aquela imagem em relação às filhas, como é que eu lhe vou dizer isto? Mas pronto, contei de uma forma super natural e o meu pai disse-me só, e qual é que é o problema? Ainda gozou comigo a dizer que eu estava super na moda. Eu, pai, é sério, isto não é para fazer brincadeiras, isto é sério. Não, mas falou comigo e disse que o que quer acima de tudo é que nós sejamos felizes, e que a nossa felicidade é o mais importante e que nós é que temos que saber de que forma é que a construímos e com quem é que a queremos viver. Por isso foi muito mais fácil do que eu estava à espera. Mais para o meu pai do que para a minha mãe. A minha mãe demorou algum tempo, precisou de espaço, mas um dia, e isto levou alguns meses, não me fazia muitas perguntas, fez-me algumas perguntas, e perguntas que se calhar muitos pais não teriam capacidade para fazer, perguntas, uma conversa mesmo adulta, até mesmo sobre atração física, sobre sentimentos, o que é que eu sentia, porque é que se eu tive namorados, o que é que depois me fez mudar. Pronto, falámos sobre estas questões, mas depois precisou de um tempo para assimilar. E um dia vem a Lisboa e a minha mãe liga-me e diz-me, vamos aí jantar e gostava de que jantássemos todos e gostava que levasse a Helena. E eu aí fiquei, a mãe tem a certeza? Tenho, eu quero mesmo conhecê-la. E pronto, e a partir daí foi espetacular. A partir daí a Helena também começou a ir a Montemor, aos fins de semana comigo, teve sempre a casa aberta com imenso amor. A minha mãe sempre a recebeu super bem, gosta imenso dela, conversamos imenso e é tudo normal, é tudo natural. E foi natural também quando decidiram casar? Não. Porque uma coisa é namorar, mesmo? Sim, não. Para o meu pai sim. Para o meu pai sim. O meu pai foi o primeiro a dizer-me, acho bem que casem, porque se gostam uma da outra têm direito a casar, têm direito a ser vistas como família uma da outra, têm direito a isso, a ter a vossa própria família. Para a minha mãe não, foi mais difícil. Por tudo, por as crenças que tem, a forma como vê o casamento entre homem e mulher, a forma como o casamento é um sacramento também perante a igreja. Para a minha mãe não lhe faz sentido o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo, mas aceita. Disse-lhe só que não lhe fazia sentido, mas que percebia, aceitava, e que se era uma coisa que nos fazia felizes e que aos nossos olhos fazia sentido, que tudo bem. Estavas a falar de crenças. És uma mulher de fé? Sou. E ir à missa? Agora não tenho ido tanto. Procurei em tempos outras coisas, por exemplo, aí há um tempo, foi há um ano, vai fazer agora um ano em outubro, até fiz os exercícios da Casa de Santo Inácio, com o padre António Vaz Pinto, falei-lhe sobre a minha situação, disse-lhe, olha, eu sou homossexual, tenho uma namorada, vivo com uma mulher, escrevi-lhe sobre isso e li-lhe, e ele
aceitou perfeitamente e disse que amor é amor e que nós temos é que ser felizes e verdadeiros connosco. Então sentiste colo na igreja? Senti. Claro que os exercícios da Casa de Santo Inácio são orientados pelos jesuítas, que têm também outra abertura. Que são incríveis. São espetaculares. E acho que tu ali sentes sempre um apoio enorme e sentes abertura para conversar. E sentes que a tua vida é prioridade. Sim. Acima de qualquer que seja a tua escolha, não é? Eu pelo menos sinto. Acima de qualquer... Eu também acho que é uma coisa... O que eu sinto é muito mais espiritual do que outra coisa qualquer, porque o que interessa é realmente o que sentes e é realmente que... E ao conversares, chegas mesmo à conclusão. O que eu sinto é amor. E realmente, independentemente de tudo, e a fé cristã é baseada no amor, não é? Jesus Cristo vem-nos dizer: amai-vos uns aos outros, vivam em verdade, vivam em amor. E é um bocado isto, o amor tem imensas formas e tu podes ter uma forma de amar diferente de outra pessoa, desde que se trata as pessoas com respeito, com verdade, com lealdade, que eu acho que são estes os valores fundamentais, e desde que tu tenhas isto na base daquilo que tu sentes e na forma como tu vives, o resto torna-se um bocadinho secundário, e foi isso que eu senti. E apesar de eu saber que muitas vezes a igreja não é assim, para mim a igreja é uma coisa, a fé é outra. Por isso, eu tenho fé, eu acredito que faço as coisas bem, eu acredito que dou o melhor de mim, eu sei que vivo em amor e em verdade. Por isso eu não estou a fazer mal a ninguém. Quando não vivemos em amor e em verdade, lá está, voltamos àquela coisa das vidas duplas, que até podemos estar a ir à igreja todos, com não sei quantos filhos, tudo muito bem, mas depois há a vida dupla, e isso então não é o amor, acho que não é o amor. Isso é uma mentira, não é? Que nos pedem para ter, e por isso és um grande exemplo, Madalena, nisso do duro que é viver contra nós, contra aquilo que somos, de viver numa meia verdade, o difícil que é passar este processo, e ainda bem que conseguiste fazer terapia para te ajudar. A terapia é fundamental, porque é uma ferramenta mesmo poderosa de autoconhecimento, de ajuda, porque acima de tudo dá-te força e coragem para tu pensares: a vida é minha, eu estou a desperdiçá-la, eu tenho que a agarrar, dou a quem doer, porque eu não estou a fazer mal a ninguém, eu só tenho que ser fiel àquilo que sinto e viver em verdade, porque senão tudo é uma mentira, tudo é supérfluo, e por isso é que há tanta gente infeliz, não é? A sofrer em silêncio. Muitas vezes as coisas nem acabam por acabar da pior maneira, e magoa-me mesmo por saber que há pessoas que se suicidam. É isso mesmo, e não conseguem. E acho que sabes de um caso que eu também sei, que não conseguem lidar com isso e não conseguem lidar com a falta de aceitação dos outros, e com a falta de aceitação de si mesmos, que é assumiram-se, mas depois não se aceitam como são. E acho que isto é um grande trabalho de autoconhecimento e de aceitação, é aceitar-te como és, porque não és nem mais nem menos do que outra pessoa qualquer. E rodeaste dos que são mesmo teus. Sim. Não é? E isso é que importa. Os outros vão ser sempre os outros. E eu acho que nós na vida estamos sempre a pensar no que é, um bocadinho, nem que seja, no que é que os outros vão pensar, mas chega uma altura em que a maturidade também nos diz: calma, os outros podem dizer, mas estes é que interessam. E eu acho que isso nota-se, que tu tens aí um núcleo muito, muito teu, que também te pode ter ajudado, de certeza, e que te respeita, e que acho que são, acima de tudo, sabes que eu não é o sou open mind. Para mim isto não se trata nada de open mind, é respeitar o outro. Sim, eu também acho que é tudo uma questão de respeito. E desde que fui mãe, que isso foi mesmo, eu tenho aqui duas pessoas que eu amo mais que tudo na vida, que claro que ponho expectativas, como tu dizes, mas quer dizer, as minhas expectativas para eles é que tenham saúde, que sejam boas pessoas, verdadeiros, e que consigam descobrir aquilo em que gostam e sejam bons nisso. Porque depois o resto, eu se for contra isso, vou estar a matar vidas em vida.
porque não é preciso que tantas pessoas como tu vão lá abaixo. E porque tu tiveste a sorte de conseguir ter uma irmã, outra irmã e alguns amigos, ou de conseguires ir para um psicólogo, mas há muitas pessoas que não conseguem. E que vivem uma vida nessa angústia de pôr tudo debaixo do tapete, e quando o tapete se levanta, o que lá está não é bonito e às vezes acaba da pior maneira. Nós às vezes achamos-nos capazes de tudo, de aguentar, de aguentar, de aguentar, mas não há como aguentar uma vida infeliz. Não há como. Tu podes ir escondendo, mas isso vai vir sempre ao de cima. Não há como esconder isso eternamente. É verdade. Porque vais ser eternamente infeliz. E é como tu dizes, é matar vidas em vida. E é tu viveres, mas sentires-te completamente um corpo vazio de alma. Como se não existisse nada dentro de ti, não, sentes que não tens nada para dar aos outros. Porque habituas-te a isso, a esconder coisas e de repente és uma mão cheia de nada. Não tens nada para dar, nem nada para receber. E agora és uma mão cheia de tudo. Agora sou uma mão cheia de tudo. E isto que tu estás a dizer dos amigos é super importante, porque eu criei mesmo os meus alicerces e tenho aqui na família e nos amigos e na Helena tudo o que eu preciso para ser feliz. E mesmo no nosso casamento as pessoas estavam mesmo comovidas e entregues e felizes, porque além de ser um grupo muito pequeno, foram mesmo só os grandes amigos e as pessoas mais próximas. As pessoas estavam comovidas com a nossa coragem, com a coragem de viver. Tiveste alguém que se afastou? Não. Boa. Não. Porque ninguém se afastou por causa disto. Eu acho que as pessoas, ao longo da vida, e acho que é outra coisa que nos custa um bocadinho a aceitar, é pessoas que nós achamos que vão ser nossos amigos para sempre e que vão estar lá sempre. De repente, muitas vezes a vida leva-nos por caminhos diferentes. E tu às vezes olhas para trás e pensas, como é que aquela pessoa não sabe nada sobre mim? É aceitar isso. A vida vai se encarregando de nos fechar, de fechar esse núcleo e de ir reduzindo o círculo. Não é que eu gosto de muita gente, eu tenho muito boas pessoas na minha vida, adoro se calhar ir sair à noite com um, dançar com outro, conversar, adoro ver pessoas e pôr a conversa em dia e gosto de me rir com algumas pessoas. Agora, os meus amigos verdadeiros, esses são um núcleo pequeno que eu tenho vindo a construir e neste momento sei exatamente quem são. Não implica que não venham mais pessoas e que uma pessoa não gosta de outras, mas são nesses que uma pessoa se apoia sempre. Bom, estamos mesmo a acabar as últimas perguntas e mais tempo tivéssemos eu ainda tinha aqui mais conversa. Um dos dias mais leves que tiveste na tua vida? Mais leve. Foram vários, acho que foi à medida que fui contando às pessoas quem eu era, e depois foi ótimo, porque ainda por cima, como foi a Helena que me deu esta coragem, e como eu percebi logo que está aqui uma pessoa especial, e deu-me esta coragem, eu até disse isto no dia do meu casamento, estou aqui com o amor da minha vida, que me deu coragem para ser o que sou hoje. Quando eu fui contando, fui-me sentindo cada vez mais leve, como se fosse largando camadas de chumbo que eu tinha às costas. Foi aos meus amigos, depois quando contei aos meus pais aí senti-me super leve, e acabou com a minha avó, que eu lhe contei. Como é que foi? Olha, acho que ainda temos tempo. Foi super simples. Com a minha avó foi mesmo simples. Eu estava farta de repente a Helena estava sempre comigo, porque nós temos o ritual de quando estamos em Montemor ou quando vamos lá passar fins de semana, ao domingo vamos lá almoçar. E o que seria a Helena estar lá a passar o fim de semana e de repente não ir almoçar à casa da minha avó. E a minha avó é uma pessoa super inteligente, com bom senso, é uma pessoa mesmo especial e que percebe tudo, só não percebe mesmo o que não quer. Nós às vezes quando achamos que não percebe, está a perceber 10 vezes à frente. Então um dia decidi dizer à avó, a avó sabe que a Helena não é só minha amiga, eu vivo com a Helena. Sim filho, eu sei. E a única pergunta que me fez foi se eu tinha sofrido muito durante este processo. Tão querida. E a minha avó, a única coisa que me disse foi, ainda bem que agora está feliz, porque eu quero é vê-la feliz. Bom,
E eu acho que nós temos de ser todos como a tua avó na vida. Minha avó é incrível, quer dizer, uma senhora de 94 anos e aceita perfeitamente a minha felicidade e aceita-me como sou. Não, acho que não há. Por isso é que Acho que é um exemplo. Por isso é que eu digo que não é somos open mind. Não. Isto tem que estar dentro de nós em fazer isso. Tu dizes mesmo que é aceitar o que faz bem ao outro, o que o faz feliz. Só temos de aceitar e respeitar, porque se tu estiveres feliz, eu vou estar feliz, vamos estar todos muito mais felizes. Eu sou muito assim por isso quando sou muito a conversa do sou open mind, por isso até aceito. Não, eu acho que nós todos, mais do que open mind, nós temos de ter este coração aberto para ver que bom que aquela pessoa Até está porque feliz essa a ser o que é. Essa questão do open mind até quase se torna. Fala-se, eu sou open mind, como se isto fosse uma questão de ser moda ou de Sim. ser. Isto não é uma questão de moda, não é uma questão de querer ser diferente, não é uma questão de imposição. É uma questão de sentimentos. E é uma questão de ter coragem de escolher aquilo que nos faz bem e nos faz feliz, porque é aquilo que nós sentimos. Por isso é mesmo como tu dizes, é aceitar que é daquela forma que aquela pessoa vai ser feliz e vai ser realizada. Boa. E um dos dias mais pesados? Um dos dias mais pesados foi naquele dia na Indonésia, quando eu tive que sofrer em silêncio sem dizer nada a ninguém. Mas tive vários, ou quando mentia e quando deixava de ir a um programa com pessoas que me interessavam só porque tinha que mentir e dizia que não podia, porque não podia levar a pessoa. Mas o dia mais pesado foi aquele dia em que tudo derrapou, tudo desabou e eu não tinha ninguém com quem falar e não tive coragem de contar àquelas duas pessoas que gostam tanto de mim o que é que realmente se passava comigo. A vida tem graça? A vida tem muita graça. E ainda mais graça quando se vive assim em verdade e pleno e convicto daquilo que queremos. Grande Madalena, obrigada por esta conversa, pelo testemunho que eu quero muito que muitas pessoas desse lado, como eu agora costumo dizer, miúdos e graúdos, porque acho que estas conversas merecem ser ouvidos mesmo por miúdos e graúdos. Miúdos porque têm uma vida pela frente e merecem ser felizes, seja de que maneira for, seja como forem felizes, com a abertura de que os graúdos também começam a ter este coração mais aberto, não é? A mentalidade, eu acho que é o coração para percebermos o que é que faz feliz aqueles que nós gostamos e conseguirmos decidir se vamos ser um tapete onde queremos que estejam sempre a pôr coisas lá para baixo e ficar cheio de porcaria e ver os que estão ao nosso lado cada vez mais tristes e infelizes, ou se queremos ser aqueles que não queremos tapete sequer à porta de casa e queremos ver o lixo, varrer, a saber com o que é que contamos e fazer tudo para que as pessoas que estejam à nossa volta sejam realmente felizes, com respeito, com amor, que eu acho que é isso que se trata. Isto não são causas, isto são pessoas e são vidas que merecem ser felizes, e a Madalena é um caso de sucesso, por assim dizer, mas como ouviram, teve anos muito duros, teve facilidades por conseguir ter apoios, há quem não os tenha. E por isso partilhem esta conversa para que chegue a pessoas que não conseguem falar, que não conseguem ir a um psicólogo e que se calhar consigam ter colo e consigam ganhar caminho para ganhar coragem de começarem a ser realmente quem são e aquilo que os faz feliz. Por isso, muito obrigada mais uma vez, Madalena. Obrigada eu, Ticas, gostei muito. Por esta conversa que acredito que vai ajudar muitas, muitas pessoas, miúdos e graúdos, pais, avós, irmãos, amigos, porque de facto eu acho que isto é um tema que vos afeta muito a vocês, enquanto pessoa, mas que nós podemos todos ter aqui um clique muito grande para vos facilitar a vida. E digo-te a ti que estás casada com a Helena e feliz, mas isto serve para tudo, porque mesmo eu, casada com o Manel, se tiver um problema, se também não falar nele, isto também vira uma bola de neve e é tudo difícil. Vocês com a agravante, porque isto ainda há muito preconceito
em relação a isso, porque estas conversas é um bocadinho para quebrar estes tabus, para ficarmos todos mais próximos uns dos outros e nos respeitarmos acima de tudo. Tenham uma boa semana, subscrevam o canal, subscrevam a página no Spotify e se quiserem patrocinar, já sabem. Um beijinho muito, muito grande a todos. Obrigada por terem estado connosco até aqui. Para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que vamos conversar e que vamos falar aqui, poderão ser patronos. A descrição está no perfil, como poderão e como poderão sê-lo, e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam e que irá contar muitas histórias e que, claro, que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.